Você que está aí do outro lado da telinha é o convidado especial para estar aqui na família Church Berea, pelo qual tem sempre um alimento especial, homens e mulheres de Deus que buscam consagração, aplicam o Evangelho de uma forma séria, uma forma cheia da graça, pelo qual tem transformado vidas. Você é o nosso convidado. Amém? Feliz por estar aqui novamente nessa campanha da resposta. Gratidão ao pastor titular que me convidou novamente. Pastor Paulo, uma honra aqui batendo continência aqui. Respeito. A palavra do Senhor diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E essa família conquistou o meu coração. Eu tive o prazer de caminhar um tempo com a Bruna, mulher de Deus com diversos dons aí, né? Consegue fazer várias coisas no tempo. E à medida que eu tenho feito parte dessa igreja aqui também, né? Eu tenho aprendido com alguns irmãos que eu encontro fora daqui. Eu encontro fora daqui, no mercado, em outros lugares aí. E graças a Deus eu tenho visto um bom testemunho e alegre ao coração de Deus. Os que trouxeram a sua Bíblia, abram comigo em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37, e gostaria de ler também o 38. Está escrito assim: responde-me, Senhor. Esse é o profeta Elias falando mediante uma oração ousada. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizesses tornar o seu coração para trás. Em outras versões está assim: para que tu fizesses que os corações se arrependam e venham servir novamente a ti, Senhor. Versículo 38. Então, após a oração de Elias, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Amém? Podemos assentar? Glória a Deus. Já assim está dando glória, família. Se a voz falha um pouco, é porque ontem eu preguei um pouco também. Falei muito sobre o Espírito Santo, um estudo bem profundo sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje, dei glória a Deus no lugar do crescimento das igrejas. E hoje ela está um pouquinho rouca, a voz. Porém, o Espírito Santo de Deus nos capacita e eu tenho algo de Deus nos seus corações. Amém? Conhecemos um homem chamado Acabe, que se tornou rei. Tinha tudo para dar certo. Porém, devido às suas escolhas, o livre-arbítrio que Deus estabeleceu aos homens faz com que nossas decisões acarretem em colher bons frutos ou maus frutos, abrolhos, por assim dizer. Só que o interessante é que Deus, Ele é longânimo e sempre nos dá a oportunidade de se arrepender. No contexto da época, esse rei chamado Acabe, que era para que fosse um homem segundo o coração de Deus, ele acaba fazendo o que era errado a mais do que todos os outros reis que foram antes dele. Você vai ver isso em 1 Reis, capítulo 16, 17, você vai ver que já começa a falar sobre Acabe. E o que acontece? Além de ele fazer o que desagradava o coração de Deus, e pensou nas escrituras sagradas que foi muito pior que os outros reis que foram antes dele, é enfático dizer que ele tomou uma decisão errada. Ele poderia casar-se com uma mulher que, segundo Salomão, né, no livro do Provérbios, por assim dizer, fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher sábia poderia trazer proveito àquele rei. Uma mulher sábia poderia fazer com que aquele homem
prosperasse a nação. Porque eu aprendi na minha caminhada cristã que ao lado de grandes homens existem também grandes mulheres que o apoiam, são colunas da casa, são como atalaias, torres de vigia, mulheres sentinelas que sempre estão prontos a apoiar o seu marido e estruturar o seu lar com vida de oração, empenho na palavra e prática no Evangelho. Detalhe, amados, ele casa com uma mulher que a Bíblia descreve como se fosse um jugo desigual. Se torna pior ainda, porque essa mulher, a Bíblia fala que Deus abomina a idolatria. Essa mulher, ela idolatrava Baal e Astarote. Baal e Astarote, os seus deuses da época, por assim dizer, acreditavam ser deuses, mas na verdade não eram. Menciona nas Escrituras Sagradas que aqueles seus deuses, eles abençoavam aquele povo com frutilidade, a terra prosperava. Aquelas pessoas que queriam procriar, engravidar, também elas poderiam ser frutíferas. A ideia é que aqueles deuses, falsos deuses, seriam os melhores de toda a região, de todo lugar. Só que Deus, Ele não se deixa esclarecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Imagine comigo, Satanás dando risada. Está vendo? Está vendo seus filhos? Aqueles que se dizem seus filhos estão idolatrando imagens, esculturas. E a Bíblia menciona que eles cultuavam, até, vou usar um termo, como tem crianças aqui, né? De uma forma explícita, se prostituía. Acho que esse termo fica mais difícil para eles entenderem. Se prostituíam em volta das estátuas. E era uma das formas deles cultuar, se mutilavam, cortavam entre si partes do corpo, derramavam sangue, e até mesmo sacrifício de crianças. Isso era terrível. Então, aquilo já estava fazendo que o coração de Deus não aguentasse mais. E toda vez que uma nação está sofrendo, você vai ver nas Escrituras Sagradas que Deus sempre levanta um homem, uma mulher de Deus, para tentar sarar aquela nação. Deus pede posicionamento. Deus pede, como o profeta Isaías, nas Escrituras Sagradas: a quem enviarei? A quem irá por nós? Ele espera que eu e você falamos para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu estou pronto, porque eu sei que é o Senhor que vai me capacitar. Só me dá a direção sobre o que fazer e como fazer, porque eu quero agradar o seu coração agora. Amém? Então você vê ali que o povo estava corrompido, o povo estava perdido, se prostituindo. Onde que entra Elias nessa história? A Bíblia menciona que em seguida aparece um homem desvida, ousado, aquele que não olha qualquer coisa não. Você tenta influenciar ele no mau caminho, não. O coração dele era reto. Só que no livro de Tiago fala que ele era homem sujeito às mesmas paixões. Mas quem difere Elias, um profeta, um homem que tinha muita intimidade com Deus, com pessoas como nós nos tempos de hoje? Obediência e sensibilidade para ouvir o que Deus queria que fizesse. O contexto histórico da época menciona que Elias repreende Acabe e menciona a palavra profética que, segundo a minha palavra, não vai chover sobre esse local. Segundo a minha palavra, isso aqui está terrível. Tudo isso que está acontecendo. Vocês acham certo? Imagina o Tiago, né? Vamos contextualizar. Vocês acham que vocês estão certos que vocês estão fazendo agora? Você acha que está certo que vocês vão atrás colocar isso aqui no lugar de Deus? Se a própria palavra, por assim dizer, se fosse no tempo de hoje, Jesus falava: amarás teu Deus sobre todas as coisas, e amarás teu próximo sobre a ti mesmo. Esse amarás o teu Deus sobre todas as coisas seria Astarote, Baal,
que eles estavam em primeiro plano. A pergunta é, se fosse o tempo de hoje, o que temos colocado em nosso coração para ocupar o lugar de Deus? Porque existem coisas na nossa vida que precisam ser rompidas. O que tem colocado em nosso coração? Talvez o tempo seja ocupado com jogos, talvez o tempo seja ocupado com novelas, o tempo seja ocupado com filmes excessivos. Não que eu não assisto, eu assisto sim, filmes, seriados, mas tudo que é excesso pode nos fazer mal, pode gerar dormência na nossa fé, pode paralisar a nossa fé. Tudo, se não houver um equilíbrio, pode atrapalhar, nos prejudicar, nos tornar crentes carnais e não crentes espirituais. Mas a partir do momento que você discerne, isso aqui está fazendo mal, porque quem vai falar para você, que vai te dar um estado de alerta antes que o negócio piore, é o Espírito Santo de Deus. Uma das formas simbólicas, pastor, que menciona as Escrituras Sagradas, inclusive em Atos 2, que o Espírito Santo ele se manifestou em uma forma de fogo, como língua de fogo. Menciona que pousou sobre a cabeça das pessoas. Só que uma das coisas que eu acredito, quando Elias faz uma ação mais adiante, imagina Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fala agora está na hora de eu descer. Vou tacar fogo nesse negócio, vou queimar isso aí, está acontecendo nesses altares aí. O que tem ocupado o seu coração hoje, o seu altar? O que você tem tido como altar hoje em dia, que está ocupando o lugar de Deus? Se porventura o seu coração está sendo ocupado pelo Espírito Santo de Deus, você tem se alimentado com a palavra, orado, jejuado para mortificar a carne, fortalecer o Espírito e praticar o Evangelho, porque a palavra diz: não seja só ouvintes, mas se praticantes, você vai se tornar uma árvore frondosa junto ao ribeiro, que na estação certa vai gerar frutos e vai prosperar. Onde está isso, pastor? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Confere lá que você vai ver que é Bíblia. Amados, eu quero que vocês entendam que Elias tinha uma missão. Elias, ele tinha uma sensibilidade espiritual, que ele não estava vivendo uma vida à toa. Ele vivia uma vida com propósito. Entenda que você tem um propósito, você tem um chamado. A ideia é você estar sensível ao ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para atender a esse chamado. Como faço isso, pastor? De repente você é chamado para ser um ministro de louvor. De repente você é chamado para pregar a palavra, tocar um instrumento. De repente para um evangelista. De repente para ser um auxiliar, um diácono, um recepcionista. De repente você já até sonhou, só não falou com pessoas aqui ainda. Nada te impede de conversar com o pastor no final do culto. Falar: pastor, eu quero servir. Eu não falei para ninguém, mas eu cheguei até a sonhar com algo. Isso estava no script, viu? Glória a Deus. Se você já tem um desejo, uma inclinação a algo, sirva. É um sinal que você já está ligado a um propósito. A palavra do Senhor diz que uma das maiores bem-aventuranças é você dar, você colocar em prática o dom chamado, servir as pessoas. Porque você está somando força no corpo de Cristo. Você já viu alguém coçar lá dentro do ouvido com o dedão? Deu uma coceirinha, pastor, não consigo. Eu preciso do dedinho. Se não tiver um cotonete, é o dedinho. O que eu quero dizer? Que você que acha que é tão pequenininho no corpo de Cristo, você tem uma serventia que muitos outros não conseguem fazer. Elias entendia o seu chamado. Elias viveu um propósito. Elias entendia o coração de Deus ao caminhar ouvindo a sua palavra. Prova disso,
mais adiante, você vê que ao falar, e segundo a minha palavra, não vai chover nesse lugar, sabe por quê? Porque aquela idolatria, a Baal e a Astarote, mencionava que aqueles deuses produziam frutos na terra. Sem chuva, você acha que vai produzir? Não. Toda terra ela precisa de água. Aliás, toda planta ela necessita de água para que venha crescer, frutificar. Claro que você vai acrescentar algumas coisas depois. Agora, sem a água, não tinha como. Só que Deus cuida tanto dos seus que quando lançou aquela palavra, falou: Elias, sai daí, vai para o riacho, para assim dizer, quente, se desloca para outro local, deixa o pessoal sendo tratado por Deus naquele local, porque vai falar que durou 3 anos sem chuva, e Deus faz corvos trazerem alimentos para Elias. Sabe o que eu vejo aqui, que eu aprendo? Deus usa coisas improváveis para abençoar e não deixar faltar nada àqueles que obedecem e escutam a voz do Espírito Santo. Se necessário, ele vai usar o corvo. Se necessário, ele vai usar o ímpio. Se necessário, ele vai usar o coração daquele patrão para te abençoar. Se necessário, aquele sonho que você fala: isso não é muito para mim, não, é muito grande. É muito grande para mim. Por que é muito grande? Que Deus é esse que dá ordem aos anjos ao seu respeito, Salmo 91, e dará ordem aos teus anjos ao seu respeito. Que Deus é esse que fez as muralhas de Jericó, que impediriam o povo de atravessar a seguir o caminho, fez cair por terra uma muralha que aos olhos do homem era impenetrável. Que Deus é esse que tira um coração de pedra que está no livro de Ezequiel e coloca um coração novo de um homem e uma mulher. Deus pode mudar o coração desse marido, Deus pode mudar o coração dessa esposa, Deus pode mudar o coração do adolescente ou do jovem. Que Deus é esse? Desde que ouvimos a voz e caminhamos em obediência, Ele é o Deus do impossível, que está escrito em Hebreus 11 sobre os heróis da fé que caminhando diziam: glória a Deus. Tinha uma canção que todos conhecem, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Essa prova que você está passando, dá glória a Deus, está te forjando. Fala em forjando, tem um filme que está estourando nos cinemas aí, se chama A Forja, mó propaganda. É um filme que fala muito sobre trabalhar o nosso caráter, que a Bíblia já estava falando isso. E os produtores são pastores, os produtores do filme, os irmãos Kennedy. Eu não assisti ainda, pastor, mas os outros todos os filmes eu assisti. Bênção pura. Todos os filmes têm conteúdo extraordinário. Voltamos para a base central da Escritura Sagrada. Deus vai forjando o nosso caráter. Ele queria fazer isso com aquele povo. E agora Jezabel tem ideia também de matar aqueles profetas que serviam a Deus. Aí vai um homem e esconde os profetas. 50 de um lado, 50 de um outro. Vamos esconder o pessoal na cova. Imagina só, escondendo profetas. Olha a situação que viveu naquela época. Uma mulher, eu vou usar um termo assim mais esdrúxulo, mas o termo não assusta, não, escandaliza não. Imagina uma mulher enteadrada, uma mulher prostituta, que queria matar todo mundo que estava seguindo a Deus. Você já viu pessoas assim? Talvez que você conheceu assim, em ambientes, talvez em ambientes de trabalho, que ele te matasse, você não fez nada de mal para essa pessoa. Mas o que eu fiz? Não fiz nada. Mateus 5, bem-aventurados. Lembra das bem-aventuranças? Os que oram, os que buscam, os que são perseguidos pelo meu nome. Porque antes de ti, os profetas, Elias, outros, foram perseguidos por causa
Perseguição faz parte do projeto. Perseguição faz parte do propósito. Descansa seu coração. Família, além disso, você vê que Elias continua caminhando. Não pare. Tinha perseguição? Ele sentia-se menor em alguns momentos. Cadê todo mundo? Houve momentos que ele falou: viu, só tenho eu aqui. Aí Deus faz ele lembrar: ainda tem 7.000. Você não está sozinho. Você achou que era só você que estava sendo perseguido? Um monte. Você vê a dificuldade que eu tive hoje de estar aqui pregando. Foi terrível, gente. Tive 3 livramentos hoje. Falei para minha esposa aí: vai ter coisa boa. Quando acontece isso, eu busquei oração, busquei ritual, busquei consagrar, tem coisa boa aí. Deus vai falar. E além disso, o Senhor cuida dos seus. Amém? Eu estou sentindo que tem pessoas que em alguns pontos da mensagem, Deus está tratando o coração. Glória a Deus por isso. A honra e a glória é dele. Outro ponto interessante, pastor, segura essa. Quando ele passou a ficar naquele riacho triste lá, Deus dá uma outra palavra: Elias, agora vai a Sarepta, tem mais coisas para fazer. Quando você acha que tem esse desafio, terminou ele, vai ter outro, vai ter outra coisa que você precisa responder. Dons, talentos, habilidades, Deus já colocou em você. Próxima missão: ajudar uma mulher lá que estava acabando o alimento e o azeite. Olha que loucura aos olhos humanos. Menciona as escrituras sagradas que quando aquela mulher estava para acabar o alimento, ele chega até o local e fala assim: eu queria alguma coisa para comer. Não dá, não tem nem para o meu filho direito, não tem nem para nós. A ideia é: comamos e morramos, nós vamos comer um pouquinho que tem, fazer um bolinho aqui e depois esperar a morte. Deus, que vê todas as coisas, conectou Elias em um lugar mais distante para trazer uma provisão até aquela mulher. Deus quer te usar, profeta, homem, mulher de Deus, para ser uma provisão na vida de uma outra pessoa. Só que toda vez que você se posiciona em ajudar outras pessoas, tem que semeador e colheita. Hoje você está ajudando, amanhã você vai colher. Ele se posiciona em ajudar aquela mulher. E naquele momento, aquela mulher fala assim: entrega para mim que eu preciso, vou a distância que eu corri até aqui. Eu vou morrer se eu ficar aqui, por assim dizer. Só que não, estou contextualizando, mostrando para vocês entenderem melhor. E quando ela prepara o bolinho para ele lança uma palavra profética: a farinha não vai acabar, o azeite também não vai acabar. Tudo aquilo que você apresenta diante de Deus, e se você recebe uma instrução profética de Deus, que realmente seja de Deus, Deus multiplica. Credes no Senhor Deus dos teus profetas em prosperar, reis. Existem palavras que veio do altar aqui, que outros pastores durante essa campanha da resposta pregou, e se você guardou no seu coração, você sentiu que a instituição vai prosperar. Tão certo quanto viu o Senhor, se for o Espírito Santo que falou, você creu, creres e verás a glória de Deus. Elias continua caminhando. Não para não, profeta, mulher, homem de Deus, não para, continua caminhando. Tem muita coisa para fazer. Mais adiante, você vê, pastor, que existe um desafio a ser lançado. Basta, Jezabel já passou do limite, passando mais adiante ali. Estava perseguindo, matar os profetas, acabando com todo mundo, causando uma desordem, um caos. 3 anos se passaram. Há um momento especial que Elias falou: está na hora do desafio. Eu quero revelar Deus ao povo. O povo se esqueceu, ou esses mais novos não viram ainda a manifestação de Deus. Quem são esses mais novos que não viram a manifestação de Deus? Nossos filhos
e filhas que estão crescendo, eles precisam ver Deus através das nossas atitudes, através de orações respondidas, que você se posicione, ele vê você orando, e quando ele vê a resposta, ele fala: meu pai e minha mãe não servem a Deus, serve um Deus que é fiel. Comece a orar mais perto do seu filho e sua filha, dependendo da oração que você entende que eles podem ouvir, porque quando eles começarem a ver a manifestação de Deus, vai gerar mais fé. Guarda essa, porque eu tenho certeza que você já viu muita oração respondida do seu pai e da sua mãe. São homens e mulheres de Deus. Profeta, cresce, a fé chacoalha vocês e fala: que isso Deus fez mesmo? Uau, eu quero isso na minha vida. Detalhe: quando Elias tem uma decisão de provar para o povo que existe somente um só Deus, lança o desafio. O desafio é o seguinte: que nesse momento eu quero ver se Baal e Astarote realmente é Deus. Só que se não for Deus, e eu provar que o meu Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, responder a vocês, vocês param de idolatrar esse negócio. A ideia é arrancar a idolatria do coração daquelas pessoas, arrancar todo tipo de adoração, tudo aquilo que estava ocupando o altar do coração daquelas pessoas, e acrescentar a chama de Deus naquele lugar, a presença de Deus, fazer com que eles entendam quem é o único verdadeiro Deus sobre a nação, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aleluias. Família, não deixe nada ocupe o altar do seu coração em primeiro lugar, a não ser Deus. Uma das palavras dessa noite é: arrume, prepare o seu altar. Elias dá oportunidade para que eles preparassem primeiro o altar, porque ele sabia com quem ele servia. Se existem inimigos que já tentaram algo contra você, e você continua caminhando em obediência, fica tranquilo, porque muitas daquelas coisas que eles tentavam mostrar assim: vamos ver como Deus se responde. Deus se responde com fogo. Esse é Deus. Imagine só, eles colocando a madeira, pegando o animal, colocando lá em cima, falando: pode mexer mais isso aí. Elias era ousado, gente. Elias era ousado. E começaram a colocar madeira e mais coisa, tudo, tal. Imagina aquele montão ali, tudo. Então assim, se quiser colocar alguma coisa para facilitar queimar aí, para vocês orarem, só colocar fogo de verdade. E aí eles começaram a cultuar, fazer todo tipo de gestos naquele momento, para que descesse fogo naquele altar. Os sacerdotes de Baal e de Astarote. E Elias, olhando aquela situação, dá a entender que ele era sarrista, porque a Bíblia menciona e fala assim: viu, fale mais alto, que talvez o seu Deus está dormindo. Fale mais alto, que talvez seu Deus está ocupado fazendo uma outra coisa, ele não está te ouvindo. Você vê alguns detalhes que tem a impressão que Elias é sarrista. Ele fala aquelas coisas assim: viu, cadê seu Deus? Cadê? Onde está o seu Deus? E aí ele dá uma oportunidade para eles ir, demora, e nada. Agora é comigo. Vocês ficaram aí mais de 1, 2, 3 horas aí, bastante tempo tentando. É minha vez. Vai chegar um momento que vai ser a sua vez de orar, e pessoas verem a resposta e ver o milagre e vão ficar assim: não é que Deus é Deus na vida dele mesmo?
é que Deus inverteu o cativeiro. Não é que aquele currículo foi chamado. Não é que a porta da faculdade se abriu. Não é que aquele filho voltou para os caminhos do Senhor. Não é que a cura foi realizada, foi curado. Não é que agora ele está orando e Deus está manifestando sinais através da mão dele. Ela está louvando, adorando o Senhor e Deus está curando. Deus está enchendo vidas com o Espírito Santo. O que eu aprendo com isso? Elias, em poucos segundos, faz uma oração. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sei que você já me ouve, sei que você é comigo. Imagina só o diálogo, uma intimidade. Eu já sei disso. Eu te busco todo dia, de manhã, tarde, à noite. Muitas pessoas não estão vendo. Eu subo no Monte Oré. Eu às vezes estou naquele cantinho na árvore lá, orando. Estou no banheiro. No serviço ainda. Estou no carro, cantando louvor, falando do Senhor. E olha que detalhe. Eu já sei disso. Eu conheço a intimidade do Senhor, eu te busco todo dia. Mas eles não. Segundo a palavra, tenho feito tudo que o Senhor me disse e ordenasses. Mostra para ele esse povo que o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus sobre Israel. Desce fogo sobre esse altar. A Bíblia fala que lambeu ali, colocaram até água ali para dificultar. Não coloca água nessa madeira, que eu quero que o milagre seja maior. Queimou tudo, consumiu tudo no altar. E o povo, uau! Ele orou e aconteceu. E nós ficamos horas pedindo para a estátua, para essas coisas que acreditávamos ser Deus, ser uma resposta de oração, e não aconteceu. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizesses tornar o seu coração voltar para Ti. As Escrituras Sagradas dizem que depois de 3 anos que passaram, ele voltou a orar. Nada. Prostrado para quem não conhece essa linguagem, vou tentar ficar mais ou menos aqui para a câmera, para entender. Prostrado é mais ou menos desse jeito. Não tem vergonha de fazer essa posição, eu fiz várias vezes no secreto. Prostrado. Quando ele fez isso pela terceira vez, e disse para o jovem discípulo dele: viu, vai ver lá como está o negócio. Eu estou acreditando que já tem sinal aí. Sabe o que o jovem respondeu para ele? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Imagina um alto monte. Ele olhando ao longe assim, olhando mais 3 vezes, chorando. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí sabe o que ele diz? Este é o sinal que a chuva vai descer, vai chover. Caiu uma tempestade naquele local. O sinal pode ser pequeno, pastor, mas o milagre é grande. Deus é especialista em começar de coisas pequenas. Me prova isso na vida, se tiver fé. Do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, sai de cá para lá, e esses montes se moverão, porque o Senhor é contigo. Credes e verás a glória de Deus se manifestar em sua vida. Continua caminhando em obediência, continue o seu coração preparando o altar ao Senhor, que Ele vai responder por fogo, Ele vai responder por resposta, porque essa campanha nasceu no coração de Deus. O que eu recebi, eu entreguei. E antes de entregar o
microfone para o pastor uma salva de palmas bem gostosa para Jesus. Amém. Fazer uma oração final, pastor, que me deu essa oportunidade. No final eu não esperava que ia ser desse jeito, não, família, de verdade. Deus sempre nos surpreende. Vocês sabiam que toda mensagem, a maioria das coisas, onde você busca no coração de Deus, Deus primeiro trata com o coração do pregador? Alguns pontos que a gente vai passando na vida, a maioria que busca uma mensagem do coração de Deus, ora, jejua, estuda, se aplica na palavra, Deus fala primeiro ao nosso coração, para depois a gente compartilhar com o povo. E teve pontos dessa mensagem que Deus ministrou no meu coração, principalmente sobre continuar trabalhando no altar para que os milagres se manifestem. Mantenha-se íntegro no Senhor. Que eu creio que grandes manifestações da parte de Deus vai ocorrer em nossas vidas. Feche os olhos. Vamos estar orando comigo. Para você que está do outro lado da tela aí também, assistindo esse vídeo, feche seus olhos. Eu creio que Deus vai falar com você também, como já tenho falado, através dessa oração, e vai operar um milagre. Senhor Deus e Pai, o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. Eu já vi milagres de cura, milagres de abrir portas de emprego, milagres de restauração, vidas se reconciliando que estavam afastadas dos seus caminhos. E se houver alguém também afastado dos seus caminhos, que ele venha entregar esse coração, esse altar ao Senhor hoje, que esse altar seja respondido com fogo, que a chama do teu Espírito venha voltar a queimar nesse coração. E vem para essa família aqui, nessa igreja, que é uma igreja que ama pessoas, é uma igreja que cuida de vidas. Deus trabalha nesse coração. Talvez um familiar que necessita ser um coração aceso essa noite. Deus, talvez essa pessoa está precisando de uma cura. Talvez um familiar, um filho, um amigo nosso está necessitando de um milagre. Eu não sei o que essa pessoa está necessitando, mas eu creio, Pai, que esse local que está enfermo, o Senhor está tocando hoje, Pai, pela fé, no poder que é o nome de Jesus. Enfermidade, seja de ordem maligna ou ordem física, em nome do Senhor Jesus Cristo, seca e sai desse corpo agora. Espírito de enfermidade que está atrapalhando e tem gerado peso no corpo dessa pessoa, eu dou ordem que esse corpo vai ficar leve agora, e vai ser removido todo tipo de peso espiritual e emocional em nome de Jesus. Deus, faz esse homem, essa mulher voltar a sonhar os teus sonhos, Pai. Reconstrói os projetos como o Senhor fez com que Elias construísse um altar para que manifestasse a sua glória. Deus, levanta nós homens nessa igreja para servir. Oramos ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Pai, que nessa campanha, Pai, o Senhor venha responder aquilo que estava mais íntimo desse homem, dessa mulher, que eles têm falado no quarto, naquele lugar secreto, ou quando, antes de começar o culto, eles dobram o joelhinho aqui, inclinam a cabeça e pedem para o Senhor responder. Abençoa as finanças, abençoa a saúde, abençoa, Pai, com uma família com paz, com alegria, jamais vista antes, que ele se torne uma referência nessa cidade, Pai. Que as pessoas possam enxergar Cristo em nós e nos conduza, assim como o Senhor conduziu Elias com ousadia, a seguir uma vida e viver uma vida com propósito, para que possamos proclamar a sua vontade e acontecer. Faz isso, Pai, para que o seu nome mais uma vez seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus nós ficamos, digamos amém e graças a Deus.